Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje nós temos aqui uma convidada que é uma fofura, gente. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela. Ana Ribeiro, ela é nutricionista e especialista em intestino. Nós sabemos que o intestino é o segundo cérebro de tão importante, né, Ana? Exatamente. Primeiramente, eu agradeço o convite. Obrigada, né? Ana, nós que agradecemos. É uma honra estar aqui, poder falar um pouco da minha história, desse órgão tão importante que, feliz ou infelizmente, é muito negligenciado, né? Ainda existe muito tabu sobre isso. E sempre que eu tiver a oportunidade de falar sobre isso, de conscientizar as pessoas sobre isso, eu com certeza estarei presente, porque é muito importante. Isso fala muito, principalmente, da longevidade, né? Então, bora lá. Que delícia, né? E é como você falou, né? É realmente um tabu. Eu lembro que a minha sogra tem 95 anos, né? Então, você vê, ela é de uma época que realmente, se hoje é um tabu, imagina. Naquela época dela, né? Mas até há pouco tempo atrás, até bem pouco tempo, ela tomava Imosec. Putz. Sim, né? sim. Então, você vê que o negócio... não. E tem raízes, né? É. As pessoas vêm trazendo isso. O Imosec acho que até nem é mais tão difundido, mas, por exemplo, ai, me fugiu o nome, o omeprazol. O omeprazol também, misericórdia. Isso pro estômago, né? Isso, pro estômago, mas que também reflete diretamente na saúde intestinal e na saúde cardiovascular também, né? Enfim. Mas, eu tomo há 10 anos, né? Nossa, e gente... 10 anos, né? Mas você vê, né? É uma falta de conscientização mesmo. Isso, porque as pessoas não têm noção. O manual do fabricante fala assim, ó. Meu povo padece por falta de conhecimento. É verdade. Então, você vê que é uma falta de conhecimento. Exatamente. Isso, e quando tu fala... É por total ignorância, no sentido de ignorar o conhecimento, isso, né? Exatamente. Porque quando o paciente chega para mim, eu começo a conscientizar ele, a trazer lucidez e clareza para aquilo que ele está fazendo, ele fala, nossa, e daí ele já traz normalmente uma frase assim, mas o meu esposo, ou a minha esposa, ou meus pais, enfim, alguém que eu conheço eu tomo 10, mas o fulano toma 20, toma 15, sabe? E aí as pessoas acabam, bem como tu traz, assim, como é muito comum na geração né, dessas pessoas, a gente já sabe que gerações mais atuais não têm tanto esse hábito, né? Porque estão mais ligadas às redes sociais e, por consequência, mais antenadas à informação, né? Mas, se a gente pega gerações ali, 2 gerações para trás, não é raro a gente pegar o paciente fazendo uso de inibidor da bomba de prótons, né? Me fugiu o nome. De omeprazol, isso. Por muito tempo, né? E às vezes, de vez em quando, um lactopurga, né? E a constipação é frequente, a água nunca tomou, nunca teve o hábito, né? E aí a gente começa a prestar mais atenção no quanto a gente tem observado a ocorrência de doença autoimune, né? Nunca se viu tanta rosácea, tanta dermatite, tanta coisa, e normalmente aquilo se repete, né? Tu vai entender um pouco mais a história do paciente. Eu gosto muito de entender tudo que o paciente traz, né? A história dele é sobre ele, né? O que traz a gente aqui é a nossa história, né? Verdade. E seria, no mínimo, louco não olhar para isso quando a gente pega uma condição de uma doença autoimune, né? Como que foi a imunidade desse paciente até aqui, né? Como que ela precisou se comportar de acordo com os hábitos e comportamentos do próprio paciente, né? Então, e aí a gente vai olhar para isso e normalmente é um paciente constipado ou é um paciente que cursa com diarreia há anos. Eu tenho uma paciente que teve diarreia por 7 anos e aí, né, teve alguns problemas de vesícula, enfim, várias coisas. E até hoje é muito constipada. Ela teve esse intestino muito frouxo, sabe? E claro, né, não tem adesão ao tratamento. O tratamento, ele acaba quando a gente tem um intestino muito debilitado, muito sensibilizado. Eu quero dizer, um intestino que já sofreu muita pancada. Tu precisa de dar o tempo dele, né? E aí a pessoa já se vê precisa de persistência, né? Exatamente. E aí a pessoa já se
você acha constipada novamente, daí ela quer colocar um laxante, um purgativo. Quer resolver o problema. Isso. Né? E aí o probiótico não funciona, enfim, né? A gente sabe que tem vários casos, e cada caso é um caso, literalmente, né? Mas eu acho que é isso que me fascina no intestino, assim, porque cada caso é um caso. Sabe? Não existe tratamento de gaveta. Quanto mais pacientes tu pega e tu vê casos que se repetem, tu vê que o tratamento ele tem que ser individualizado. É desafiador. É muito desafiador, assim. E isso veio pra mim já desde a minha mãe, né? A minha mãe, então, desde que eu me conheço por gente, né? Ela constipada. Na época, eu me lembro de pequena, assim, eu via aqueles copos com água e ameixa que eram esquecidos na geladeira, sabe? E aquilo era da minha mãe, Ela tomava um chá que chamava Bulgurão. Esse chá era muito famoso. Volta e meia, eu tenho um paciente que conta que tomava. E daí tinha Sene, né? Que o Sene é extremamente irritante de mucosa. Por isso que ele é purgativo, né? Ele é tão prejudicial, apesar de ser um chá, e daí ele vem com uma capa bem fofinha, né? Porque é só um chazinho, né? Bem inofensiva. Isso, bem inofensivo. E aí, mas ele é como se fosse um laxante de farmácia, digamos assim, né? Um lactopurga, enfim. Então, e aí ela tomava aquilo, daí aquilo fazia ela no banheiro. E eu cresci vendo aquilo dali, aquele sofrimento. E dela só ia no banheiro. E o Sene, ele vicia, né? O intestino, né? Isso. Aí tu só vai no banheiro mesmo com aquilo ali. Exatamente. Só com aquilo. Exatamente. E assim, não é nenhum tratamento, né? Eu brinco que é varrer a sujeira para debaixo do tapete. Só. É isso que os laxantes, que os purgativos, que os laxantes osmóticos, enfim, fazem, né? Então, aí tá. Daí, eu lá no final do ensino médio, né? A gente precisa escolher uma graduação. Nutrição não foi a minha primeira escolha. Eu prestei vestibular para odontologia e prestei vestibular para engenharia civil. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, enfim, e daí, nada a ver comigo, nenhuma das duas áreas, assim, sabe? E aí, meu pai me falou, minha filha, sai dessa loucura e vai trabalhar. Você precisa aprender a se relacionar. Você aprender a conversar com as pessoas e tudo mais. Você precisa sair desse mundo de escola e só escola e tudo mais, né? E foi o que eu fiz. Ele falou, depois, na metade do ano, tu presta vestibular novamente. Enfim, não fica, né, sem pressa. E foi o que eu fiz. Aí, eu comecei a trabalhar de recepcionista de uma empresa de veículos aqui da cidade, inclusive. E aí daí eu fazia café, conversar é comigo mesmo, né? E eu sabia que eu precisava desenvolver isso, principalmente partindo do princípio de que existe quase que só uma profissão no mundo, a do vendedor, né? Então a gente precisa vender. Independente da profissão que eu escolhesse seguir, eu precisaria saber vender, né? Claro. E aí fui me desenvolvendo ali, conversava com os vendedores, enfim, foi um tempo muito nobre na minha vida, sabe? Eu vejo o quanto foi importante aquilo ali pra mim, por isso que eu sempre digo, nada é em vão, né? E aí veio nutrição pra mim. Eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho hoje, 20 e pouquinhos. E aí, nesse tempo, eu comecei a emagrecer. Já tinha passado por algumas experiências ruins, né? No ensino médio, enquanto era mais nova, enfim, tal. E aí, veio no meu coração, assim, muito forte nutrição. A minha dúvida era, será que eu gosto de nutrição pra mim? Ou será que eu gosto disso pra passar pro outro? Era essa a minha única dúvida, assim. Mas aquilo me chamava muita atenção. E aí eu comecei a desenvolver minhas próprias dietas, vendo fórum de nutrição e tudo mais. Porque assim, eu tô falando de 6, 7 anos atrás, que não era tão difundida a internet, sabe? Tinha muita informação, já tinha Instagram, já tinha tudo isso, mas não era tão fácil assim, sabe? Não tinha tanto conteúdo. E aí eu comecei a montar as minhas próprias dietas, eu sempre gostei de um pãozinho e tal, daí eu posso emagrecer comendo um pãozinho, e continuava, e eu tinha resultados substanciais, assim, sabe? Eu aprendi a me livrar do efeito sanfona, porque na verdade eu via que eu acabava escolhendo profissionais que tinham o método deles e queriam que o paciente, no meu caso, né, que eu me adequasse ao método deles, e eles não desenvolviam um método pra mim,
Então, assim, eles não faziam uma dieta pra mim. De certa forma faziam, mas não muito voltada para as minhas demandas e para as minhas necessidades, sabe? Então, eu tinha experiências muito ruins, assim. Eu mantia por um tempo e depois, porque não tinha nada a ver comigo, assim. E o teu intestino funcionava bem? O meu intestino, relógio. O meu intestino, relógio. Mas e a minha mãe sempre nessa luta, né? Nesse tempo ali, a minha mãe, né, continuava nessa luta, sabe? E aí, tá. Daí fiz vestibular pra nutrição, fiz seletivo e fui chamada, assim, sabe? Daí comecei a estudar. Falei com meu pai e tal. Ele falou, olha, isso tem a ver contigo, sabe? E comecei a estudar, e desde o primeiro dia, assim, foi acho que a melhor escolha da minha vida, assim, não me vejo fazendo outra coisa. Mas logo no primeiro período da graduação, mais uma vez eu digo, né, nada é por acaso. Eu fui convidada por 2 professoras para fazer parte de um ambulatório de doenças inflamatórias intestinais, que contempla a doença de Crohn e retocolite ulcerativa, né? Então, toda sexta-feira de tarde, eu tinha esse compromisso na universidade. Então, eu ia lá e no começo eu não entendia nada, né? Era muito diferente. Comecei a estudar. Foi ali que eu comecei a estudar intestino, sabe? Comecei a tentar entender a fisiopatologia por trás daquilo. São doenças que são idiopáticas, né? Elas não têm causa conhecida. E aí, imediatamente, eu comecei a fazer parte de uma pesquisa de uma veterana minha que estava fazendo um TCC, um TIC na época, né? Um trabalho de iniciação científica para se formar. Tentando buscar algumas semelhanças naqueles frequentadores do ambulatório, né? Naqueles portadores de doença inflamatória intestinal. E daí foi, assim, eu comecei já... Pensa, no primeiro período da graduação, era tudo novo pra mim, né? E eu comecei a ajudar ela a escrever o trabalho, muito pouco, né? E aquilo foi, enfim, florescendo no meu coração, assim, sabe? Era um brotinho e foi indo e tal. E eu fiquei nesse ambulatório até o final da graduação, basicamente. Nesse tempo, né, eu pagava minha faculdade, então eu fazia refeições saudáveis, eu tinha que sair daquela empresa, porque eu trabalhava o dia inteiro, né, tinha que trabalhar o dia inteiro, daí eles fizeram um acordo pra mim no primeiro semestre, no primeiro mês que eu tava ali ainda, eu trabalhava só meio período. Eu ia pra faculdade de manhã e trabalhava lá de tarde, inclusive foi bem legal isso, sabe? E aí, depois, eu falei, e agora? Como é que eu vou pagar isso aqui? Né? Boleto vinha, não sei o que acontecia, sabe? Vinha uns códigos de barras lá, tinha que pagar. E aí, eu comecei vendendo refeições saudáveis dentro da empresa, no começo. Lá dentro, sabe? Uau. O pessoal comprava pra me ajudar e tal. Legal. E aí, fui indo e tal. E daí, depois que eu saí de lá, eu podia vender em outros lugares, né? E aí, eu e a minha bicicletinha, né? Porque eu não tinha feito 18 anos ainda, sabe? Eu vinha pra cá, chegava da faculdade, fazia tudo quando eu não conseguia deixar pronto na noite anterior. E saía entregar. Lá por 4, 5 da tarde, era eu entregando as minhas encomendas, sabe? E assim foi, durante a minha graduação inteira. Porque a graduação, ela era semi-integral, né? Então, eu estudava das 7h30 da manhã a 1 da tarde. E um dia na semana tinha aula o dia inteiro. E eu tinha essa sexta-feira. Então, eu não podia assumir outro compromisso, sabe? De trabalho, eu digo, né? Então, eu precisei ser autônoma ali já, né? E, enfim, daí tinha que fazer o TCC. O que eu ia fazer? Eu pensava, gente, eu não vou fazer um trabalho qualquer, né? Imagina, tu passa 2 anos estudando e escrevendo algo. Todo dia, basicamente, tem que ler um pouco sobre aquilo. Tem que ser algum assunto que você realmente goste. Prontamente, eu escolhi intestino, né? Então, e eu via naquele ambulatório o quanto aquele órgão, que na minha cabeça também era bem místico, eu digo assim, sabe? Influenciava na vida daquelas pessoas. Quando uma paciente chegava em crise da doença, tu já via ela de longe. Parecia que tinha uma aura escura nela, assim, sabe? Essa paciente tá em crise. A gente já sabia que ela não estava bem. Ao passo que quando ela chegava em remissão, era outra pessoa completamente diferente, sabe? E, nossa, e aquilo ali fazia meu coração bater muito forte, assim, sabe? Eu falava, putz, que legal isso daqui. E principalmente o quanto aqueles pacientes eram gratos pela existência daquele ambulatório, pela existência daqueles acadêmicos para
nutrir a informação para elas, sabe? Então, assim, o quanto elas começavam a melhorar a qualidade de vida delas a partir da informação que elas adquiriam ali naquele ambulatório. Que bacana. Sabe? Então, tudo aquilo começou a borbulhar no meu coração, assim, sabe? Falei, putz, é isso, sabe? E aí, eu fui fazer o meu TCC, eu fiz um trabalho subclínico, então eu fiz com camundongos, né? E eu fui avaliar o efeito da própolis verde em camundongos induzidos a colite. Eu fiz um extrato hidroalcoólico de própolis verde, a nossa própolis brasileira mesmo, a Baccharis dracunculifolia. E oriundo, né, da Baccharis dracunculifolia. E aí, incrível, né? A própolis extremamente anti-inflamatória, assim. E aí, foi isso. Então, eu estudei a parte subclínica, sou muito mais de pessoas, né? Não me identifiquei muito com a pesquisa. Apesar de que, graças a Deus que ela existe, né? Sim, claro. É nobre demais isso tudo. Mas eu entendo que nada supera um apaixonado. E a minha posição de apaixonada por camundongos, não, com certeza não era, sabe? E aí eu, enfim, sempre me dediquei, então, a estudar isso para ajudar pessoas, realmente, assim, sabe? E assim foi. Antes de eu me formar, veio a dita pandemia, que eu até hoje falo que foi uma loucura aquilo tudo que a gente viveu, né? É verdade. Então, o que eu aproveitei? Se a vida te der limões, o que tu faz? Uma limonada, você não vai passar no olho, né? Então, o que tu vai fazer? Eu falei, eu vou aprimorar o que tá deficiente em mim, né? Eu já sabia que eu gostava de intestino, mas eu digo que a faculdade é um mundo paralelo, né? Então, o que tu vê ali nem sempre é o que tu vai conseguir aplicar lá na frente e tudo mais, né? A experiência que eu tive no ambulatório também não tinha muito acesso a muita coisa, sabe? Então, eu precisava olhar o mundo do outro lado, né? Precisava sair um pouco da minha caixinha. E aí, foi assim que eu fiz. Daí, eu me matriculei num curso de modulação intestinal, na época, do professor Murilo Pereira. Que é muito famoso, né? Muito famoso, inclusive é um excelente professor, gosto muito da didática dele. E aí, nossa, o curso dele era excelente, assim, falava muito de imunologia, muito de fisiologia, abrangia tudo, sabe? E aí, sabe? Daí ali eu realmente deslanchei, daí fiz a primeira modulação, daí meu intestino sempre foi regular, né? Mas eu tive a PLV na primeira infância, alergia à proteína do leite de vaca, e eu sempre fui intolerante à lactose, né? Acabava que eu, por conta própria, negligenciava isso. Passei por uma fase de negação normal, adolescente meio rebelde e tudo mais. Então, assim, eu tinha alterações, eu tinha desbiose, né? Porque eu consumia leite. Então, assim, eu tinha alterações no meu cocô. E depois que eu fiz a modulação intestinal, o meu cocô não sujava mais o papel. E eu achei aquilo o máximo. Porque que coisa pra incomodar é tu tá num lugar, né? Isso na minha cabeça naquele momento. Hoje eu sou completamente liberta. Mas tu tá num lugar, tomando um café com uma amiga. De repente, tu precisa ir no banheiro e tu fica 10 minutos limpando o popô. Porque não passa. A tua amiga vai pensar o quê? Daqui a pouco chega uma mensagem. Tudo bem por aí? Né? Não dá? E a gente sabe que o cocô saudável, o intestino saudável, é um intestino que é um cocô, no caso, que não suja o popô, né? Que boia, que afunda, que não boia, né? Então, é um cocô que não suja o papel, é um cocô que afunda, né? É um cocô marrom e literalmente uma banana marrom. Então, eu brinco com os meus pacientes, pensa na banana. Marrom bombom agora. Então, pinta banana de marrom, cor do bombom mesmo. Esse é o cocô saudável, né? Todos os outros precisam de ajuste. E eu lembro, assim, muito claro pra mim, que desde a minha primeira modulação, que o meu cocô não sujava mais o popô, que eu quase não usava mais papel. Eu falei, eita, aqui tem algo muito valioso, sabe? E isso no meio da pandemia. E aí, assim foi, sabe? Aí fui estudando isso, ansiosa pra poder começar os meus atendimentos e ver isso na prática, né? Eu queria que todo mundo fizesse a modulação. Queria que todo mundo, tal. E aí, demorou muito pra eu conseguir convencer, né? Mas, enfim.
E aí comecei a atender e tal, e todos os meus pacientes vinham e falavam que o cocô melhorava, que tinha melhorado, que a frequência evaculatória tinha melhorado. E um outro detalhe, né? Então, voltando ao que a gente estava falando de cocô saudável, né? Um cocô saudável é um cocô que é em formato de banana marrom, é um cocô que afunda, um cocô que não suja o popô, ou seja, que não dá prejuízo no quesito papel, né? Então, você vai usar pouco papel. E outra, é um intestino que não produz pum fedido. Pum fedido é sinal de que o intestino não está legal, de que precisa de atenção, né? Então, assim, aquele pum de evacuar o prédio, eu digo, quer dizer que o teu intestino está pedindo socorro, é um grito, né? Acho que todo mundo está fazendo uma análise agora do cocô. Provavelmente. E os maridos devem estar cutucando as mulheres e vice-versa, falando assim, não sei não, mas acho que tem que dar uma olhadinha no intestino. Exatamente. E eu brinco, né? O intestino dá muitos sinais. E não tem como tu não perceber. Porque tu sabe. Se o pum tá fedido, não é só tu que não percebe. Todo mundo percebe, né? Eu brinco que o pum tu foguete... pode até ignorar, mas todos vão perceber. Exatamente. Eu brinco que o pum foguete, que é aquele pum fedido, que sai quente, sabe? Então, aquele que... E o paciente mesmo fala, nossa, realmente parece que esquenta a bunda, sabe? E muitas vezes silencioso, ele tá dando... Esse é o pior. Esse aí tá terrível, sabe? Isso normalmente acontece quando a gente come algo diferente, né? Justamente porque a gente tem bactérias que povoam o nosso intestino de acordo com aquilo que a gente come. É verdade. Né? Então, se a gente come algo diferente, é normal que isso venha a acontecer. O que não pode acontecer é sempre. É sempre, né? Casos isolados, tudo bem. Agora, as pessoas que se acostumam com isso, elas estão dando um tiro no pé, literalmente, né? Então, aí comecei... Então, fiquem atentos aos sinais e sintomas. Exatamente. E aí, tu começa a ver, né? E aí, a clínica é soberana, tu correlaciona muito com o que o paciente está trazendo, né? Então, é isso, não tem... E, na verdade, não existe reinvenção da roda. O intestino fala muito há muito tempo, né? Então, como eu estava falando, hoje a gente está vivendo uma era diferente no que tange a alimentação, né? A alimentação está muito ocidentalizada, é muita farinha, é excesso de lácteo. Então, mas nunca se teve tanto intolerante à lactose, mas também nunca se comeu tanto lácteo, né? É queijo no almoço, é queijo no café da manhã, é queijo no lanche da tarde, é queijo, é farinha, né? Então, assim, a gente precisa realmente olhar de uma outra forma, né? E qual que é o tratamento da comida? Né? Então, assim, se come pouquíssima fibra, quando a gente vê, então, os pacientes que buscam hipertrofia, por exemplo, né? Normalmente são pacientes que têm pum fedido. Mas não é por causa da batata doce, não é por causa do frango, não, é porque come pouquíssima fibra e muita proteína. Então, as putrecinas, as bactérias que digerem essa proteína, tu acha que putrescina tem cheiro de quê? De rosas é que não vai ser, né? É de putrefação, literalmente, né? Cheiro de podre. Tem mau cheiro. Então, essas pessoas, elas se preocupam muito em proteína, em carboidrato e acabam esquecendo muitas vezes da fibra, né? Que é o que vai contrabalancear esse eixo. E daí, normalmente, uma pessoa tem uma pele mais oleosa, acaba tendo aumento de acne. Não faz uso de hormônio algum, mas como é que tá esse intestino? Entende? E isso eu pego muito no consultório, sabe? Principalmente aqui na nossa região, onde existe muito forte essa preocupação com a estética. Eu acho isso excepcional, porque muitas vezes a saúde não leva o paciente a melhorar, mas a estética sim, né? Então, que seja pela estética, né? Agora, a gente precisa contrabalancear tudo isso, né? Agora tá muito em alta os suplementos de fibra mesmo, porque justamente as pessoas fazem uma marmita de comidinha, né? Mas, e a salada não pode esquentar, daí não come salada quente, enfim. Então, a fibra acaba ficando esquecida, né? E a fibra é muito importante para isso. Meu Deus, tem muita gente, mas eu digo assim, num N maior de 50%, que o detalhe nem é água, é fibra, sabe? Então, tu ajusta a fibra, pronto. A pessoa fica o intestino que é um relógio, sabe? E é isso. Então, o intestino, ele tá ligado com muitas coisas, sabe? Ele tá ligado com dores de cabeça frequentes, mulheres com candidíase de repetição. Nunca se falou tanto em candidíase, eu acho, porque tá muito comum, né? Tá muito.
cada 10 mulheres que eu pego no consultório, 4 têm cândida de repetição. 4, nossa, é muito assim, sabe? Então, e aí o que tu vê? Intestino bagunçado, né? E existe uma conversa, né, entre a microbiota intestinal e a microbiota intestinal. Né? A vaginal e a intestinal. Isso. Então, assim, existe uma conversa entre esses dois microbiomas, né? Automaticamente, se você tem muita Candida albicans, por exemplo, né? Nesse intestino, pode ser, ou é muito provável que vá ter um crescimento, um supercrescimento dessa Candida albicans no trato vaginal também, né? Ou mulheres com síndrome fúngica que não conseguem... Nossa, a pele tá horrível, caspa no cabelo, enfim, tá tudo perdido, sabe? É uma Candida que não trata com nada, né? Por quê? Excesso de consumo de fungo, literalmente. Mas a gente tem uma cultura que, por exemplo, pego um morango, né? Peguei um morango, aqui tá um funguinho, aquele algodão, né? O fungo do morango forma um algodão. Tu vai lá e tira aquele pedaço. Não adianta. A fruta inteira tá contaminada, sabe? E nisso nos restaurantes também a gente acaba, né, comendo muito fora, muito em restaurante. Imagina. Não dá pra... Mamão também, né? Mamão, morango, laranja, sabe? Frutas no geral, tomate, enfim, pasta de amendoim, é um alimento extremamente fúngico, né? Os amendoins que ficam naqueles grandes silos, nunca se comeu tanta pasta de amendoim, né? Então, a gente tem que acabar reduzindo. Na nossa região também tem o consumo de muito vinho, muita cerveja, né? Que também piora toda essa situação, sabe? Então, a gente tem que reduzir os fermentados, alimentos ricos em fungo. E aí, a gente consegue realmente manejar essa paciente, né? Que já vem de um histórico do uso de vários antifúngicos, muitas vezes de antibiótico. O intestino tá uma porcaria, literalmente, mas continua usando pomada e tudo mais. Eu entendo que é uma situação enlouquecedora, né? Que mulher que nunca teve cândida pra falar? Nossa senhora, parece que pega fogo no negócio, né? Tu quer tirar aquilo a todo custo, literalmente. Então, tu acaba cedendo a qualquer proposta de tratamento. Só que acaba que esses tratamentos convencionais, eles afetam muito a saúde intestinal, né? Que, de certa forma, retroalimenta esse problema. Então, tu tem que olhar para esse intestino, sabe? Né? Não tem outra opção. Aí fica num looping, né? Exatamente, um looping eterno, assim, sabe? Aí o que acontece? Aí o esposo vem, né? O esposo acaba que o esposo também fica com cândida, digamos assim, né? Bem menos comum, muito menos comum em homens, mas a gente também tem visto um aumento substancial de candidíase em homens, sabe? E existe essa troca de microbiota, né? Então, a Candida albicans também aumenta ali na microbiota peniana, né? Do homem. E aí, o homem também é mais relutante a tomar a suplementação, a tomar a medicação. Nossa, vira uma bola de neve, literalmente, assim, sabe? Mas tudo no intestino. Então, assim, eu até tenho um caso de uma paciente que teve cândida de repetição por 7 anos. Volte e meio eu comento dela, assim, inclusive nas minhas redes sociais. E de tudo, ela e o esposo, assim, já tinham tratado juntos, já tinham feito tudo que era tipo de tratamento. Imagina, 7 anos, né? 7 anos, imagina. E aí, comecei a tratar o intestino dela, fiz uma dieta baixa em fungo. Ela tinha síndrome fúngica também, sabe? E batata. Em 4 meses, nunca mais. Aí depois engravidou, foi mãe, tudo certo, assim, sabe? E esse olhar ampliado. Era o que? Era o intestino? Né? Era intestino. Era intestino, constipadíssima, sabe? E eu brinco, né? Pega um saco de lixo, aqueles lixões, né, de casa, que a gente tem um lixão, assim. Faz um furo e bota esse saco de lixo. Coloca lixo ali por 2 dias. Tira esse saco, dá fim nele, mas não limpa o que escorreu daquele lixo. Infesta a casa. Com certeza. Infesta a casa. E se a gente armazena lixo por 3 dias em casa, já era. Já era, assim, sabe? Tem que fazer uma desinsetização, basicamente, né? Que fica aquele aroma. No corpo é a mesma coisa. Enxaqueca. Nunca se falou tanto de enxaqueca. As pessoas continuam insistindo. É estresse. Aí tu vai olhar pro intestino, é a pessoa que passa o dia inteiro segurando pra fazer cocô porque não vai no trabalho. Aí só vai em casa. Quando chega em casa, tem tantas outras coisas pra fazer que nem olha pro intestino. E tu tá 3, 4 dias sem fazer cocô porque nem lembra de fazer. E aí isso, infelizmente, acaba dessensibilizando os neurônios do sistema nervoso entérico, né? Então, assim, a pessoa fica constipada por essa negligência,
né? Porque imagina, vem a mensagem, preciso fazer cocô, preciso ir no banheiro, né? A pessoa nunca olha, o corpo cansa, é exatamente isso que eu digo. Assim, o corpo cansa de mandar sinais. Se tu vai mandar uma mensagem pra uma pessoa, ela não responde, tu manda de novo, ela não responde, uma hora tu não vai mais mandar, né? E é assim que vai acontecer com o intestino também. Cansei, né? Não me escuta? Cansei, exatamente. Chega, pra mim deu, né? E é mais ou menos isso que o intestino faz também. Então, assim, existem várias causas de constipação, ao passo que existem vários possíveis tratamentos. Tem paciente que eu preciso dizer, acorda um pouquinho mais cedo, se a hora que dá vontade é a hora que tu tá no trânsito. E é isso que a pessoa precisava. Olha, tá vendo? Mas probiótico pra mim não adianta. Mas fibra pra mim não adianta. Porque não é essa a causa, entende? Aí não adianta tu tomar probiótico, tomar fibra e tudo mais, e fazer todo um tratamento, né, que seria voltado para isso realmente, e que é muito efetivo, se quando dá vontade tu não vai no banheiro. Não adianta, vai ficar constipado. A gente faz reabsorção da água das fezes mesmo, então ela vai desidratar, vai ficar aquelas fezes cápricas em forma de bolinha, né? Vai ser difícil de sair, vai dar hemorroida, sabe? Então, assim, Fezes cápricas, é ótimo. Fezes cápricas, as bolinhas, em forma de cabrito, fezes de cocô de cabrito. É falta de fibra essa. Essa é falta de fibra e água. Então, assim, falta tudo. Sabe? A gente tem uma escala que chama escala de Bristol, né? Aqui falta tudo. Falta massa, falta pedreiro, falta tijolo, falta tudo, né? Pra construir a banana marrom lá no final. Então, quando a gente pega porque as fezes cápricas é Bristol 1. Então, na escala de Bristol, lá dos tipos de cocô, é tipo 1, né? E que é muito comum também, principalmente em mulheres, né? E a gente vai seguindo, Bristol 2, que aí já tem essas bolinhas mais juntinhas, e ali normalmente falta água, tá? Na então, Bristol 2 falta água. Bristol 2 falta Fiquemos água. atentos, hein, gente? Isso, Bristol 2 falta água. Ana, quanto de água? Pelo menos 35 ml por quilo de peso por dia. Ana, posso substituir por chá? Até 30% desse valor de chá sem açúcar. Ai, eu tenho uma história bem engraçada desse negócio de posso substituir por chá. Tem um tempo isso, eu fui numa uma ginecologista. E aí, gineco é legal, né? Porque eles dão uma geral, assim, na gente, né? Sim, eu digo que é o médico da mulher. Eu nem lembro, foi em Curitiba isso, eu morava lá, na época, foi em Curitiba. É o médico da mulher, isso mesmo. Mas eu não, gente, tem tempo, tem anos isso, você vê, só que eu moro aqui tem 13 anos. Então, você vê, eu morava lá, né? Isso aqui era mato. Tem mais de 13 anos. Tudo isso aqui era mato. Isso aqui era mato. Bem isso. Mas isso me marcou, assim. Aí na época, eu não tomava muita água. E aí, ela foi lá na ginecologista e tal. Daí ela foi, eles fazem um exame, né? Faz toda a anamnese. Ela falou assim, você toma água? A gente já ri de nervoso. Ela falou assim, você toma água? Daí eu falei assim, não, eu tomo suco. Aí ela, você lava roupa com suco? Cirúrgica. Aí eu, corte rápido, Tramontina. Aí ela, então, assim como você não lava roupa com suco, o teu corpo também precisa de água. Isso. E quando por que eu falo do chá? Porque é comum. Tu fala na água, mas chá. Tá? E chá zero. E refri zero, mas não tem caloria. Aí tu pergunta, tu lava roupa com isso? Isso, exatamente. Eu não falo do lava-roupa, né? Eu já uso limpa a casa. Você limpa a casa assim? Não, né? Então, pois é, mesma coisa. Então. Mais ou menos assim, né? Não, foi muito engraçado. Eu nunca mais me esqueci. E isso que nós estamos aqui hidratando, né, Ana? Exatamente. Hidratando, fazer cocô banana. Exatamente, bananinha marrom. Nada de fezes cápricas. Nada de cápricas. Cáprica é só ir na ilha de Capri. Isso, vamos deixar pra lá. Exatamente. E daí o Bristol 2, o cabritinho mais gordinho, colado. Deu uma colada ali. Faltou água. E o Bristol 3? Bristol 3, falta menos água. Então, Bristol 3 e 4 já tá ficando... Bristol 3 tá ficando bom. Bristol 3 tá ficando bom. Mas tá as bolas lá ainda? Ainda tá. Como que eu posso te dizer? É como se ainda tivesse difícil de sair um pouco. Sabe? Mais difícil, assim, de sair. Não tivesse tão hidratado. Cocô bonito é aquele cocô que escorrega. Isso. Tobogã. Blup, e vai direto pro cano. Entendi. Sabe? Às vezes você nem vê, né? Nem vê. Cocô ele invisível. Entra lá dentro do cano e some. Perfeito. Isso. Mas fiz. Como é que vai saber se fiz? Se nem sujou o bumbum... Mas saiu, me sinto mais leve.
Graças a Deus. Será que eu fiz mesmo? Exatamente. Que tamanho será que tinha? Exatamente. Que tamanho tinha? Não dá pra saber nem o tamanho que tinha. Esse cocô é lindo. O fantasminha. Isso. O cocô fantasminha. Aquele que você nem vê. Isso. Agora, triste é o tal do cocô Romero Brito. Aquele que pinta a porcelana. Pá, esse aí não dá Romero Brito. Isso. Pintou a porcelana, pode procurar ajuda que a situação tá precária. Tô rindo, mas é com respeito. Eu tô rindo com respeito, essa é ótima. Eu tô rindo, mas é com respeito. Quer dizer que essa vesícula biliar, que é o órgão que produz detergente, tá dando tilt ali. É porque os nossos ouvintes não estão ouvindo, né, Ana? Mas o nosso videomaker tá passando mal de rir aqui. Tá passando mal de rir aqui. Não, Romero Brito... Ai, gente, é que na verdade, por que eu uso essas brincadeiras? Ele pinta com uma cor só, né, Ana? Na verdade, na verdade, pior é que nem sempre, guria. Às vezes 50 tons de marrom, verde. É por aí que a banda toca, veja bem. 50 tons de marrom. E assim, né, como eu tava falando no início do nosso podcast, é dessa forma que a gente tem que tratar o cocô. É, né? Todo mundo faz. Ontem eu ainda estava atendendo um paciente, filho de uma paciente, eu não atendo criança, né? Mas filho de uma paciente, irmão de uma outra paciente, enfim, com algumas questões bem recorrentes que eu já tinha olhado na mãe e na filha. E a gente sempre tem que lembrar que os filhos são 50% pai, 50% mãe, né? É verdade. Então, uma mãe constipada não é por ironia do destino que o filho é, né? E aí é uma criança que tinha enxaqueca frequente. E aí ele não vai no banheiro, porque tem muito tabu. Não vai na escola. Criança tem umas questões emocionais. Emocionais, claro. E que tu via que isso já, de repente, já vinha. Sabe? Já vinha como que é tratado o cocô em casa? Eu já li na psicologia, sem querer te interromper. Não, ótimo. Mas eu li na psicologia uma vez que quando a criança... Porque pra criança, pro bebezinho, né, e tal... e pra criancinha, assim, né? O cocô é uma coisa que ela fez, sabe? É um produto dela. Isso. É como se você, sei lá, escrevesse um livro. Isso, é uma obra tua, né? É uma obra tua, né? Tu escreveu um livro. Isso. Então, aí quando quando os pais, geralmente, né, falam assim... fez cocô, que fedor, que feio. Isso. Aí a criança, ela vai retraindo. Exatamente. Então tem que elogiar o cocô, falar que lindo, fez cocô. Exatamente. E isso é real mesmo. É mesmo. E então, conversando com ele, e daí era uma criança que estava passando por que a gente entrou nesse assunto, né? Foi até uma questão que a mãe dele trouxe, assim, ele toma PEG 4000 há muito tempo, tal, nananã. Daí eu comecei a explicar a permeabilidade intestinal, porque eu gosto de tornar as coisas lúdicas, porque senão não faz sentido pra criança. É verdade. O que tá falando que eu tenho que fazer cocô na escola? Por que isso? Sabe? Não. Imagina que ele tá enraizado nele, né? E daí eu fui explicando pra ele barreira intestinal, permeabilidade intestinal aumentada, que daí ele reabsorvia aquele cocô e tudo mais. Sim, tu estás reabsorvendo cocô. Isso mesmo, tal. E eu fui criando uma história por trás daquilo dali e tal. E daí eu mostrei pra ele que quando tu reabsorve cocô, é como se tu reabsorvesse lixo. Quando tu reabsorve lixo, pode te dar o quê? Uma dor de cabeça. E daí tudo fez sentido para aquela família. Porque eles estavam investigando uma dor de cabeça de repetição há muito tempo que todo mundo dizia que estava tudo normal. Entende? Aí o papo vai, papo vem. Pergunto, tem muita afta? Muita afta, como é que tu sabe? Mais uma vez, tubo digestivo é um tubo só, que começa na boca e termina no ânus, enfim. Então, assim, seria muito louco se a gente não olhasse pra isso, sabe? É uma coisa só, tudo que a gente coloca na boca vai sair lá como um produto. Eu brinco, é como se fosse uma máquina de churros, literalmente. Tu coloca aqui e sai ali, entende? Tu tem que olhar como é que tá a produção disso, a cor, a consistência, fala muito sobre o teu estado de saúde. Cocô fala muito sobre o estado de saúde, exatamente como tu traz, é um produto nosso, entende? Então, assim, é um paciente que o cocô boia há muito tempo, daqui 10 anos, problema na vesícula, pedra na vesícula, que nem o pessoal fala, né? O paciente muito enjoado, né? É evidente que não tem uma produção biliar
dentro do adequado, né? Pode ser um paciente com deficiência de produção enzimática mesmo. E tu faz um ajuste muito pequeno e tu dá muita qualidade de vida para aquela pessoa, né? Porque a gente sabe que no que tange a saúde gastrointestinal, acaba com a pessoa. Pega uma dor de estômago. Meu, tu não produz, não pensa em nada, aquilo dói, é uma dor latente, né? Gases. Tem paciente que procura serviço de saúde achando que tá infartando. E é gases. E é gases. Né? Justamente. E eu acho que a gente tem que olhar para esse órgão. Eu não acho, não. Eu tenho certeza. Quem acha não sabe nada, né? Mas a gente tem que olhar para esse órgão exatamente à medida que... com a responsabilidade que ele traz dor, que ele traz problema, né? Então, assim, é isso. Por isso que fede, por isso que incapacita, porque é muito importante. Claro. Né? E a natureza, ela é perfeita. É verdade. Né? Então, é muito importante mesmo, né? Assim como a nossa vista, um negocinho que cai ali já irrita muito e tu precisa tirar, né? O cocô vai feder muito, vai incomodar, vai entupir, vai, sabe? Porque tu tem que olhar para aquilo dali, né? E por que eu faço todas essas... Não, e fora todas as outras consequências, como tu falou aí, a enxaqueca. Isso, no longo prazo, custa muito caro. Exatamente. Muito caro, assim, doenças sabe? autoimunes. Doença autoimune, artrite, psoríase, sabe? E por aí vai, né? A gente começa na estética, numa distensão, num acne, num negócio, né? Nesse sentido. Mas isso vai custando caro, né? E eu sempre falo, por que com o passar do tempo, o paciente, quando ele recebe o diagnóstico de uma doença autoimune, qual que é o maior medo dele? De contar para alguém, porque normalmente alguém fala o quê? Espera vir a próxima. Porque depois que tu descobre uma, vem várias, tem outras por aí. O paciente que ele tem artrite, por exemplo, normalmente ele já acha que ele vai ter psoríase, porque ele não tira a causa, né? Então, assim, normalmente isso está voltado ao trato gastrointestinal, entende? Normalmente, então, é o paciente que tem alergia à proteína do leite de vaca, consome leite praticamente todos os dias, com 30 anos que se passam, ele desenvolve a primeira doença autoimune. Continua tomando leite. Aí vai lá e tem mais, entende? Porque não tira a causa, então não tirou o leite. Estou dando um exemplo, né, dos vários outros que existem. Mas porque a gente tem que tirar essa causa, literalmente, né? Então, é aquilo que eu tava te falando, né? Por isso que eu faço essas brincadeiras e tudo mais, porque é dessa forma que a gente tem que falar de intestino, né? Eu tava num evento durante a semana e encontrei com uma paciente dela, me apresentou pro esposo dela, falou, essa aqui, que é PhD em cocô. Ele olhou pra mim e falou, sério? Sabe? E ainda eu produzo muito conteúdo pra rede social, né? E aí eu fiz um quadro, agora ele até tá em off, porque tô mudando um pouco meu posicionamento nas redes sociais, mas o nome do meu quadro chamava Papo de Merda. E aí as pessoas se sentiam muito à vontade pra falar ali, sabe? Muito, muito. Legal, porque, bacana. Por incrível que pareça, todo mundo faz cocô. E quem ri da situação é porque se identifica. Putz, pintei a privada, deixei 3 descargas e não ia embora, bicho. E não saía aquele cocô da porcelana. Que situação, vão saber que fui eu. Só tô eu aqui. Pintei o vaso, sabe? Interditei o banheiro. Isso, exatamente. Sabe? Meu Deus, passei tanto papel higiênico que tem que trocar o lixo. Mas só fui eu no banheiro, sabe? Então, assim, e a gente tem que falar mais sobre isso, porque quanto mais informação as pessoas tiverem, com certeza mais saúde elas vão ter também, sabe? Porque aquilo meu Deus, eu perco a conta do número de pessoas que não sabe a cor do cocô, não sabe se boia ou se afunda, porque entende que é errado, então nem quer ver. Nem olhou e já puxou a descarga, sabe? E é isso, né? O rapidinho aqui e tal. Ou fica mexendo no celular, se limpa e nem vê a cor do negócio, né? Então, é muito interessante a gente poder conscientizar as pessoas, né? É legal. Porque é muito importante. Porque como tu falou, né, Ana? Às vezes um pequeno ajuste faz toda a diferença e na maioria das de vezes. vida, né? Isso. E na maioria das vezes o ajuste é pequeno. Isso eu aprendi com um médico, né? A maioria das doenças que as pessoas dos sintomas, na verdade, que as pessoas atribuem ao fígado, na verdade não tem nada a ver com o fígado, é o estômago.
E isso é uma coisa que ninguém sabe, né? Todo mundo acha, tô com o fígado ruim, tô atacado porque eu tô enjoado. E não é o fígado. Isso. Ou do intestino também, né? Ou a gente tem uma condição que chama SIBO, supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que normalmente acometem mais mulheres, aquelas mulheres que acordam, tomam um copo de água e já estão estufadas, sabe? Normalmente elas estão enjoadas, elas acham que é o fígado. Aí, ó, viu? E é intestino puro. Entende? Tem que tratar, tem que tomar antibiose, tem que fazer, tem que suplementar, tem várias coisas que precisa fazer, ou aquilo não vai embora e só piora. Sabe? Uma pessoa que com frequência tá com dor de cabeça, que tem muitas intolerâncias alimentares, sabe? Imagina, aquele intestino é que nem colocar mentos na Coca-Cola, o que cai ali fermenta muito, fica uma... Sabe? Se a gente pudesse ouvir, seria mais ou menos assim. É um super crescimento bacteriano. Tu sabe que o meu intestino é uma benção, assim. Funciona muito bem mesmo. Mas é bem tratado também. Imagino. É bem tratado. Mas tem uma coisa que eu não posso comer. É adoçante. Adoçante. Porque é fermentado. É igual mentos na Coca-Cola. Adoçante pra mim. Isso. Esses polióis aí... um veneno pra mim. Isso. Tanto que eu sou do contra, né? Eu chego nos lugares e todo mundo fala assim, esse aqui tem açúcar. As pessoas fogem das coisas sem açúcar, né? Isso. Não, esse aqui não. Eu falei, então esse eu não vou comer. Isso, e muito interessante trazer isso. Aí eu hoje mesmo aconteceu isso. Daí eu falei assim, e esse aqui? Não, esse aqui tem açúcar demerara. É esse que eu vou comer. Isso. Porque o sem açúcar não é pra todo mundo. Né? E principalmente você precisa saber que tipo de adoçante que está sendo utilizado ali, né? Porque às vezes as pessoas entendem... Não, a pessoa até falou, ela não usa xilitol, mas pra mim não só se for stevia. Isso. Que daria pra mim. O resto, xilitol não dá, ela usa maltitol e eritritol. Tá. Mas pra mim, ó. Não dá. Não e outra, dá. Pra quem não tolera, é que na verdade sorbitol, assim, então, nu. Como diriam os mineiros mesmo, nu. Isso. E assim, né? Quem que tolera isso? Quem come muito. Porque acaba desenvolvendo essas bactérias que vão, esse microbioma para isso, né? Ou quem tem sensibilidade realmente nunca vai tolerar, né? Mas, e é muito interessante que eu trago isso, porque a maioria das pessoas acreditam ou tem como significado aquilo que não tem açúcar como algo extremamente saudável, né? E a gente tem que lembrar que o adoçante, principalmente os adoçantes que não são calóricos, são moléculas que o nosso organismo não reconhece, por isso que não tem caloria, entende? Por isso que não tem energia, né? Então, assim, os refrigerantes zero... Porque do jeito que entra, sai, né? Exatamente. Então, assim, os refrigerantes zero, né? Que agora estão tão difundidos. A gente ainda não tem uma geração completa de que usou esses refrigerantes zero com frequência. Mas a gente só vai saber disso mais na frente, né? Então, assim, a gente já sabe que o uso desses adoçantes podem aumentar paladar para doce. Né? Isso já é claro. Porque quando tu consome um alimento doce, ou seja, tu ativa tuas papilas gustativas para doce e essa energia não chega, ou seja, um alimento zero açúcar, né? E aí eu trago, por exemplo, as gelatinas, né? Que são muito doces, não tem caloria nenhuma realmente. O pessoal usa muito em estratégia de emagrecimento e tchau pro intestino, né? Mas, enfim, isso seria um assunto para um outro momento. Normalmente são pacientes que têm um apetite por doce muito intenso de forma tardia. Então, se tu come isso no almoço, de sobremesa, no lanche da tarde ou no jantar, tu vai querer comer uma torta. E isso acaba dificultando a adesão do paciente a uma estratégia. Entende? Então, assim, por quê? Porque ativa essas papilas gustativas doce e não chega energia pro corpo. Não chega nunca a energia, entende? Então, tu acaba liberando alguns hormônios que fazem tu buscar por mais alimento. Sabe? Então, enfim, é super prudente da tua parte, né? Essa questão dos adoçantes e principalmente estar atenta a isso, né? Que não te faz bem. Porque muitas vezes as pessoas vão lá e comem um biscoito sem açúcar, adoçado com adoçante. Elas ficam super ruim, ficam arrotando, dá refluxo, gases e tudo mais. Nunca foi o biscoito, porque era sem açúcar. Entendeu? Na verdade, muito provavelmente foi aquele biscoito, né? Foi o adoçante do biscoito. Exatamente, foi o adoçante. E dificilmente as pessoas
atentam pra isso, sabe? Eu, quando fala tem adoçante, me arrepia até o lombo. Assim. Isso. Não, exatamente. Mas houve uma época, Ana, que eu fui very low carb, assim, durante muito tempo. Então, nessa época, eu tinha, tipo, restrição até com frutas, assim, né? Eu era, tipo... meio cetogênica, assim. Eu era carbofóbica. Eu cheguei a ficar meio carbofóbica. Então, nessa época, eu era louca dos adoçantes, né? Daí, eu vivia estufada, não sabia por quê. Isso, exatamente. E aí, tu tá zero carbo, já tá com a pele fina, a pele do braço fina e a barriga não abandona, parece. Não abandona, né? Exatamente. Hoje, a ciência traz isso como efeito blowing. Mas, olha, eu devo minha nutricionista. Foi ela que formatou minha mente. Entendi. E é assim. Inclusive, essa questão do açúcar, né? De preferir comer né? Você vai lá, comer um pedacinho, comer um pouquinho. Isso. Porque daí aquilo ali te dá saciedade, né? Exatamente. E mata aquela questão do açúcar. Exatamente. Muito melhor do que você comer um negócio com adoçante. Exatamente. Daí hoje eu virei... Exatamente. Porque às vezes o negócio com adoçante fóbica. Já virou. Já curei. Então, assim, o que acontece, né? Quando tu come um negócio com adoçante, parece que tu quer ver o fim daquilo dali. Enquanto tu não vê o fim, tu não para. E isso retroalimenta. É retroalimentado pelo sistema nervoso central realmente, assim, sabe? Tu quer mais, tu come mais e mais e mais, sabe? E é claro que, né, quando tu não tem uma sensibilidade à glicose tão boa, isso também acontece. Mas na maioria dos casos, tu comeria um pedacinho do bolo tradicional e estaria saciado. Entende? O que não é o que acontece com o bolo sem açúcar, digamos assim, né? Mas é isso aí. Isso tá tão em alta que a gente tem estudado isso na ciência como o efeito blowing. Então, o efeito blowing é esse barrigão que as pessoas têm. Eu tomei uma água, acordei seca, tomei uma água, inflei. Sabe? A gente tem chamado isso de efeito blowing mesmo. E tá muito, nossa senhora, né? Muito em alta, né? E realmente verdade. É muito recorrente. Então, isso tudo com certeza está alinhado, né? Como a gente estava falando, né? Houve uma mudança muito grande no estilo de se alimentar, né? Por exemplo, houve muita carbofobia. Essa questão dos adoçantes, houve um boom disso aí, né? Muito. Que era uma fortuna, né? A stevia, nossa senhora, era um negócio de outro mundo, era quase inacessível, assim, né? Mas, e a gente a nutrição, ela passa por muitas fases, né? Muitas fases, então Meu marido que fala, ele fala assim, mas vai chegar um momento que o ovo vai ser ruim, você vai ver. Isso, é verdade, ele não tá errado, né? E assim, o alimento está mudando tanto que provavelmente daqui a um tempo o ovo já não vai mais ser o mesmo ovo que a gente come hoje. Pois né? Então, realmente pode ser que ele fique ruim, né? Esses dias a minha avó teve no sítio e ela trouxe lá de Otacílio Costa, uma cidade do interior do estado. Ela trouxe, acho que 40 ovos do sítio, galinhas criadas soltas, comendo só comida. Gente, aquele ovo, ele era o melhor ovo do mundo. É outro sabor, né? É outro ovo, é outra casca, é outro alimento, literalmente, assim, sabe? Às vezes a gente compra ovo aqui, por mais que, eu compro ovo só em fruteira, eu procuro, né, ovos um pouco melhor, normalmente compro ovo orgânico, tudo mais. Meu Deus, uma água. Tu quebra, assim, a clara já virou uma água, assim, sabe? Eu gosto muito de ovo, como muito ovo. Então, assim, eu falo pra ela, vó, quando traz isso, nem tem que oferecer pra ninguém, tem que dar tudo pra mim. Já tem endereço certo. Exatamente, só pra mim. Porque, e realmente, é isso, assim, tanto que a gente viveu esse tempo de carbofobia, e hoje, às vezes, por um apelo das mídias, né, o pessoal tá comendo muita farinha. Agora, o que era carbofobia, agora virou carbolover, não sei nem como colocar, assim. Carbolândia. Sabe? Isso, agora é carbolândia, agora é pão toda hora, porque antes não podia pão. Daí houve essa brecha de mercado, né? O nutricionista ou o profissional que diz que pode comer pão e continuar sendo saudável, ganhou muito o mercado. E aí agora está em ascensão. Agora é pão com doce de leite. Não sei onde é que a gente vai parar, né? Mas tudo bem, vamos seguindo. Intestino da galera, né? Daquele jeito. Mas, enfim, aí vai passando por fases, né? Agora é pão com doce de leite, é pão com não sei o quê, pão com não sei o quê. Daqui a pouco vai ser outra. Viu, gente? Vocês já têm aí a tabela do cocô. Aí agora tu associa com o pão. É isso. Isso agora. E com o refrisério. Vai dar legal. Vai dar boa.
Mas é Ana, mas você tava falando que tu mudou teu Instagram. Isso. Aí agora, né, gente... É isso aí. Como vocês podem ver, eu nunca gostei de coisa muito fácil, né? Foi estudar intestino e tal. Tu gosta de desafios, isso, né? Eu gosto de coisas desafiadoras, né? E por entender a importância da minha profissão, da nutrição, como tu bem traz, né? Foi a minha nutricionista que mudou minha mente, literalmente, né? E quanto nós temos o poder realmente de revolucionar a vida das pessoas, eu quero fortalecer a minha profissão, sabe? Eu quero... Não, e assim, ó, honrando a vida dela, da minha nutricionista ainda, porque assim, ó, ela não pegou uma paciente ruim, destrambelhada. Isso. Ela pegou algo que era bom, mas ela conseguiu levar... Melhorar. Isso. Exatamente. E é sobre isso, né? E... É aquilo que você falou. Foram pequenos ajustes, mas que trouxeram uma qualidade de vida, assim, ó... Tremenda. Isso. E eu que eu tava falando sobre isso. Bom, vou continuar aqui o que eu tava falando, inclusive para nutricionistas, né? Por que eu tô falando isso? Porque agora eu resolvi... Isso veio muito forte para mim, né? Num treinamento que eu estava em São Paulo, enfim. Era num lugar onde a gente só tinha mentes brilhantes. Hoje o pessoal chama isso de Mind Masters, né? Mastermind. É Mastermind, isso, enfim. E aí veio muito forte para mim que eu preciso ajudar a minha profissão, sabe? Eu tenho visto e tem chegado para mim, como eu falo muito em rede social, pessoas nutricionistas frustrados, sabe? A gente tem entregue... Nós mesmos, enquanto nutricionistas, temos entregue o ouro da nossa profissão na mão de outras pessoas, né? Por nós mesmos. Não precisa nem falar do outro, assim, sabe? A gente tem que... É autorresponsabilidade, né? A gente tem que se colocar como responsáveis por isso também. E como eu estava falando, a nossa profissão é muito importante, ela tem o poder, assim, de mudar muitas vidas mesmo e transformar essas vidas. E aí, como o meu propósito é servir, sempre foi servir pessoas, hoje eu escolhi servir nutricionistas, né? Então, eu tô desenvolvendo todo esse posicionamento e acolhendo essas pessoas que diariamente chegam na minha rede social. E quando tu estava falando, né, pequenos ajustes que ela fez na tua vida, é sobre isso. Porque nós, nutricionistas, nos formamos com a ideia de que nós precisamos encontrar a reinvenção da roda para fidelizar o paciente. Semana passada ainda recebi uma pergunta de uma nutricionista falando: Ana, como é que você tem criatividade para fazer cardápios? Você não precisa ter grandes criatividades, não precisa nada. O ouro está na simplicidade. O que o paciente te traz, que é o hábito dele, quanto menores os ajustes que tu puder fazer, tu vai ver que muito resultado tu vai ter, porque ele vai fazer. Claro. Entende? E a graduação forma esses profissionais achando que, nossa, porque quando tu vai fazer um cardápio... Tem que criar um cardápio mirabolante. Isso, que sabe? A pessoa nem vai lembrar daquilo que vai fazer. Nunca, que muitas vezes ela nem vai ter aquele alimento naquele momento, sabe? E aquilo vai virar um problema pra ela. Sabe? Daí é dessa forma que nós entregamos o ouro da nossa profissão na mão do outro, que simplifica. Sabe? Simples, né? Porque tem outras profissões que têm esse olhar mais simples, mais objetivo das coisas, né? E nós queremos sempre encontrar pelo em ovo, sempre buscar algo, uau, a reinvenção da roda, e não é por aí. É por isso que o nutricionista se frustra, né? É por isso que a gente encontra esses percalços, esses desafios. E é claro que isso não ficou claro pra mim do dia pra noite, né? Eu também dei com os burros na água. A questão é que eu vejo que eu consegui filtrar e palpar isso, porque eu tinha dados, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de ter as informações anotadas, digamos assim, né? Eu sei quantos pacientes meus vieram por rede social, eu sei tudo, né? Eu uso muito essa tabulação. Então, eu consegui recalcular essa rota em tempo, né, para construir o meu consultório de sucesso. Então, e eu quero levar isso para as pessoas, sabe? A gente vê muito as pessoas assim, sucateando o trabalho, sabe? Profissional que não não enche a boca para falar, sabe? Porque, como a gente estava falando, né? O dinheiro, ele é uma moeda necessária. E quando tu se depara com um plano de saúde que paga R$30 por uma consulta, sendo que tu investiu muito na tua carreira, tu concorda comigo que não dá muito ânimo, né? Mas isso é sobre posicionamento, né? Então, assim, então eu resolvi, era uma demanda que eu já sabia, que eu tinha bastante tempo, né? Volta e meia eu respondo nutricionistas no meu Instagram, mas não colhei, evidentemente, para isso, porque
ou é uma coisa ou é outra, né? Quem é bom em tudo não é excelente em nada. Então, eu sabia que eu precisaria renunciar muito da minha agenda para me dedicar a isso, assim como agora eu resolvi fazer, assim, achei que seria um pouco mais para frente, mas isso ardeu muito forte nesse meu treinamento, assim, sabe? E quando é sobre o teu propósito, não adianta. Quanto mais tu tenta, sabe, fechar os olhos, e aí é aquilo, né? Eu tenho nutricionistas que são meus pacientes, eu tenho estudantes de nutrição que são meus pacientes, sabe? E, enfim, é aquilo, e aí ardeu muito forte no meu coração isso, e aí agora eu resolvi falar para nutricionistas, né? Então, hoje, eu tenho meu consultório ainda, tá tudo bem, tá? Tá tudo certo, mas eu vou ter esse braço aí, que será uma mentoria para nutricionistas. E aí, quando eu digo mentoria, esse assunto, esse nome, né? Eu tô há um tempo já tentando achar outro nome. Porque, infelizmente, hoje, qualquer curso gravado virou mentoria. E eu caí nessa lábia, né? Eu caí nesse papinho, né? Eu comprei muita mentoria que era curso gravado e que tinha um estagiário lá, pelas tantas, que falaria comigo se eu tivesse alguma dúvida, sabe? Mas eu comprei mentoria da fulana, sabe? E isso me foi frustrante. Tanto que eu investia e deixava de assistir, sabe? Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar na mão desse nutricionista, de acordo com a realidade dele, e montar a estratégia dele, entende? A partir disso, assim, porque... mas daí tu tá com problema, porque o nome foi sequestrado. Foi sequestrado. Porque o que tu vai fazer é realmente uma mentoria. Isso. Então, assim, o que eu tava falando até... o nome foi sequestrado, e agora? Exatamente. Eu tava tentando buscar um outro nome, assim, sabe? E aí, numa reunião que a gente teve com a agência, essa é uma mentoria de verdade. Mentoria sabe? de verdade. É uma mentoria de verdade, porque isso é uma mentoria. É verdade. Né? É que mentoria realmente... Que palavra que tu vai dar? Exatamente. E nem não tem, o que tu vai dizer? Sabe, tu não tem outro nome pra isso. Infelizmente, usaram ela indevidamente. Mas tudo bem, tá tudo certo. A pessoa que comprar de mim vai ver que é uma mentoria real, entende? Vai descobrir o que é uma mentoria. Exatamente, vai descobrir o que é uma mentoria, sabe? E aí é basicamente isso. Então, como eu te falei, né? Eu sabia que eu precisava fazer isso. E os nutricionistas, eles têm muita dificuldade em vários pontos, assim. Eu digo que a faculdade de nutrição, e isso é aqui... ou é no norte, ou em qualquer lugar, sabe? Eu sempre fui muito enfiada em grupos de nutricionistas, de nutrição e tudo mais, e a demanda é a mesma. A profissão é extremamente desunida, e as pessoas têm dúvidas sobre tudo. Tudo. Por quê? Porque a graduação forma o profissional com dúvida. A graduação forma o profissional inseguro, entende? Então, assim, tu não pode muito, tu pode, mas não pode. Então, morde e assopra. Pode postar em rede social, mas não muito. Sabe? É um negócio assim. Tu pode prescrever suplemento, mas tem que cuidar muito com o que, quando, onde, a farmácia tem que ser 3 tipos. Sabe? É tanta informação desencontrada que tu chega a ter medo de praticar. Né? Porque quando tu junta tudo isso, ainda falta muita coisa. Sabe? Então, é isso. Agora, o meu quadro, o Papo de Merda deu lugar de Nutri pra Nutri. Legal. Porque, né, eu sempre falo, pessoas compram de pessoas. Então, assim, aquilo que muita gente já passou, eu também já passei. E as pessoas veem, né, a minha rede social e se inspiram naquilo dali, mas tem muita coisa por trás daquilo dali, né? Teve muito estudo e tem muito estudo, né? Então, não existe almoço grátis. Você tem que se dedicar, né? E dentro de um profissional da área da saúde, onde ele precisa estar em constante atualização, custa muitas coisas. E eu não tô falando de dinheiro, você... olhar para esse todo, entende? Então, assim, você tem que renunciar muitas coisas. E daí, eu não tenho filhos, né? Mas, ainda, né? Exato. E não tinha. Então, assim, tu concorda comigo que um filho demanda muito de uma pessoa? Então, às vezes, essa pessoa, ela realmente não tem como olhar para tudo isso. Não tem como renunciar a um filho, né? E muitas vezes seria, né? Essa atenção, tu tem que voltar a tua atenção para muita coisa. Principalmente nesse mundo digital, né? Onde rede social já não é mais uma possibilidade. É uma certeza. Ou você tá, ou você não tá, literalmente, né? Como diz a Carol Cantelli, ou você é .com, ou você é .fora, né? E foi-se o tempo onde você poderia só postar. Você tem que trabalhar com a rede social. Então, não é posta se dá tempo, não. Isso tem que estar na tua agenda.
Entende? Assim como tu tá na tua agenda atender o paciente XYZ naquele horário, tem que estar na tua agenda fazer aquele post. Tem que estar. Não adianta, não é mais se dá, né? E agora, com a crescente da inteligência artificial, no próximo 1 ano e meio, ainda vai mudar muito. Ah, com certeza. Ainda o comportamento do público vai mudar muito, a forma das pessoas se comunicarem vai mudar muito, o que o pessoal fala, o algoritmo vai mudar muito, então o que você sabe hoje, daqui 1 ano não vai mais funcionar porcaria nenhuma, a entrega vai ser horrível e tudo mais, entende? Então você tem que estar em constante atualização, sabe? A vantagem que eu tive com relação a isso, então para contextualizar, é que o meu pai trabalha com tecnologia da informação, então falar com o celular foi uma coisa que foi muito simples para mim, entende? Mas eu entendo que para muita gente é difícil e não tem romance nisso, sabe? E não é tão simples assim como a gente acredita, mas existem formas de você conseguir fazer. Não fazer não é uma opção, né? E então, é mais ou menos por aí. Eu vi, né, que ajudando colegas minhas também da área da saúde, que não são nutricionistas, eu vi que isso é uma demanda da área da saúde, né? Nós somos muito técnicos. Nós formamos muito técnicos, muito assim, né? Só assim, então só estuda. Eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade em ler literatura que não tivesse a ver com a minha profissão, ou, sabe? Então, assim, e agora, né, que a gente vai abrindo um pouco mais a mente, enfim. Mas hoje ainda não vou olhar para a área da saúde, hoje é só para nutricionistas mesmo, porque depois que a gente ficar bem forte, daí eu olho pro resto. É isso mesmo. Mas é isso daí. Então, agora, nesse momento, eu, né, continuo. Então, o intestino é a minha vida, né? Eu amo isso. Faz parte de tudo que eu sou profissionalmente até aqui, né? Então, toda essa visibilidade, por exemplo, que eu venho ganhando, e eu ainda sou invisível, né? Eu sei disso. Mas é graças a isso, a essa dedicação, enfim, principalmente no que tange a saúde gastrointestinal, né? Então, jamais abandonarei. Tenho vários pacientes que eu sei que ficariam aflitos se isso acontecesse, né? Mas, e aí, agora fiz mais um braço, digamos assim, um trabalho da minha profissão. Feito com dedicação, entrega, renúncias e persistência, né? Exatamente. É isso aí. Então, é isso aí. Ana, eu falo nós porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão encantados com você. Você Muito obrigada. É linda, gente, por dentro e por fora. Eu sou canceriana, não fala muito que eu choro. Mas é linda mesmo, que bom. Muito obrigada. Ter você aqui. Muito obrigada. Que você tenha muito sucesso nessa carreira. Amém. Que você possa ser o vetor da cura de muitos intestinos. Amém, que assim de trazer seja. Qualidade de vida para essas pessoas. Amém. E de criar discípulas, né? É verdade. Na tua profissão. É verdade, é sobre isso. De criar discípulos que possam levar isso onde os teus braços não alcançariam. Exatamente. E é bem por aí a minha ideia mesmo, assim, né? Sabe? A gente não consegue abraçar o mundo, né? E a gente precisa estar sensível para isso, né? Que é aquilo que a gente tá falando. Quem é bom em tudo não é excelente em nada. Muitas vezes a minha forma de comunicação não vai acessar muita gente. Então eu preciso passar isso para essas outras pessoas que vão se comunicar com essa outra gente, digamos assim, exatamente. Né? Treine outras Anas que sejam apaixonadas, Amém. Que tenham o mesmo propósito, Amém. Né? Amém, que assim seja. E que vão fazer parte aí disso. Com certeza. Tamo aí, né? Com as mãos suadas, mas pronta para mais essa batalha. É isso mesmo. Obrigada, viu, meu anjo? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Uma boa noite para vocês. Olha, me indica o podcast para as amigas que precisam de curar o intestino, minha gente. Você já sabe fazer o diagnóstico. É isso aí. Hoje nós aprendemos a fazer o diagnóstico aqui. Vocês indicam para as amigas. E eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.